Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira para poder a gente bater um papo sobre essa partida tensa, essa partida nervosa que foi ontem. Atlético Paranaense e Fluminense empataram em 1-1 na Liga Arena e a gente vai trazer para vocês um panorama aqui no canal Meu Tricolor de como que foi esse duelo, a importância da conquista desse ponto. Poderíamos ter vencido, pênalti perdido pelo nosso colombiano, motorzinho, John Arias, mas também foi gol do John Arias, teve pedido de desculpa para a torcida. E vamos falar um pouco sobre esta rodada finalizada, a 36ª, e agora a gente vai para as duas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro, 37ª e a 38ª rodada. Vou trazer para vocês um pequeno panorama do que pode acontecer na próxima rodada agora de quarta, né? Começa amanhã, terça-feira, com Corinthians e Bahia, mas quarta e quinta-feira basicamente pode definir a vida do nosso Fluminense na elite do futebol brasileiro. Depois da vinheta, eu tenho carinho de te convidar a você fazer mais esse vídeo comigo. Solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Manhã de segunda-feira, dia 2 de dezembro, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, quero mandar com todo carinho e sempre com todo respeito um beijo no coração de cada um de vocês, obrigado pela amizade, obrigado pela parceria de cada um de vocês, beleza pura? Galera, já chega firme com o teu like, preciso muito do apoio de vocês, tá bom? Se você ainda não é um inscrito no canal, faça sua inscrição. A gente precisa dar sequência nessa nossa batida de crescimento. Estamos em um novo mês e eu preciso muito do teu apoio, da tua ajuda, tá bom? Comenta e deixa sempre a tua mensagem. Vamos começar falando nesse vídeo sobre uma pequena satisfação para dar para vocês. Fagner, você falou que ia estar com a gente ontem no vídeo de pós-jogo. Eu, para ser sincero para vocês, eu cheguei um pouco mais tarde em casa do meu compromisso, um outro compromisso que eu tenho, e confesso para vocês que eu não sei o que aconteceu comigo, não tem nem como explicar para vocês direito aqui, mas eu não estava me sentindo bem. Eu acho que não ia ser um vídeo produtivo para estar com todos vocês. Eu não sei de verdade explicar o que aconteceu, tem algumas coisas na minha vida que acabaram ontem me deixando um pouco abalado e acabou que eu só queria jantar depois que eu chegasse do compromisso e fosse para a cama deitar e descansar. Foi o que aconteceu comigo, então eu peço perdão por não ter estado aqui com vocês ontem para poder a gente fazer esse vídeo de pós-jogo, né, desse empate lá na Arena da Baixada, na casa do Atlético Paranaense, tá bom? Quero também passar para vocês que hoje, dia 2 de dezembro, é aniversário da nossa pequenina Aurora. Minha filha, caçulinha, tá fazendo 2 aninhos. Vou botar para vocês aqui uma fotinha da Aurora aqui por cima de mim aqui. A Aurora tricolor, que às vezes não me deixa gravar, não me deixa trabalhar direito. A Aurora é uma bênção de Deus na vida da minha família, na vida da minha esposa. Então assim, hoje 2 aninhos da Aurora, que a Aurora possa ter muita saúde, muita energia, mais ainda do que ela já tem, e que possa ser uma grande tricolor. Essa é a grande verdade. Então um beijo muito especial para minha filha caçulinha Aurora, que está hoje fazendo aniversário. Show de bola? Obrigado pela tua compreensão, de verdade, de coração, tá bom? Gente, vamos lá falar desse jogo, porque um duelo de muita tensão. Contudo, eu vi o Fluminense ontem competindo. A gente vinha sempre pedindo sobre isso, porque não é normal. Quem bota a armadura do Fluminense, quem veste esse uniforme, quem veste essa camisa, não pode fazer outra coisa a não ser
honrar, sabe, essas três cores que traduzem tradição. Honrar essa história. Nós éramos os atuais campeões da América. Agora já não somos mais, agora é o Botafogo com todo o mérito. Salário em dia. Local bom de se trabalhar, empresa boa. Digamos assim, né? A gente sempre escutou dizer que o Fluminense é uma grande família, as pessoas se respeitam, e é assim que tem que ser, um ambiente bom de trabalho, para que as coisas fluam bem e que elas terminem bem lá dentro das quatro linhas, né? Porque a gente sabe que é todo um processo, é um trabalho de muitas mãos para que dentro das quatro linhas os jogadores resolvam com os pés, né? Ou com a cabeça, só não pode usar as mãos, porque não é um esporte para usar as mãos, e sim a cabeça e os pés. E ontem eu consegui entender que o time mostrou disposição, o time competiu. A vitória podia sempre vir para qualquer lado, tanto para Atlético Paranaense quanto para Fluminense. Como também o empate, ele é algo que faz parte de uma partida de futebol. Então são sempre três resultados que podem acontecer. E ontem o jogo começa e o Atlético Paranaense não seria diferente, com o apoio da sua torcida, foi para cima. E logo aos 2 minutos, 1-0 Atlético Paranaense. Eu não sei o que aconteceu comigo ontem, de verdade, mas assim, eu tenho me emocionado bastante com algumas coisas que têm acontecido comigo. E ver o Fluminense passando por isso, essa chance aí de ser rebaixado, eu fiquei muito... Eu não vou mentir pra vocês não, eu fiquei com muito medo, cara. Porque o Bragantino também tinha feito o gol com o Sacha. E o cenário era o seguinte, a gente naquele momento que toma o gol e o Bragantino faz 1-0 em cima do Cruzeiro, a gente já tinha entrado na zona do rebaixamento. E eu falei, pô, cara, não pode ser isso, cara. Depois de a gente ser campeão da Libertadores, campeão da Recopa, finalizar o ano de 2024 rebaixado, cara, pô, a gente não merece isso. Pô, a torcida não merece isso. E eu fiquei muito abalado ontem. Eu fiquei muito abalado, fiquei muito triste quando aconteceu isso. E... Só que o time tava lutando, o time tava tentando. Sendo que aos 35 minutos, John Arias tentou uma jogada pela esquerda e acontece o pênalti a favor do Fluminense. E aí vem aquele ar de alívio, né? Pô, vamos empatar o jogo. E aí, cara, o John Arias vai pra bola e de todos os pênaltis que o John Arias cobrou com a camisa do Fluminense, ontem foi o dia que ele decidiu, né? Não é que ele decidiu. Foi um dia que ele correu pra bola e não bateu bem na bola. Bateu mal, sabe? De forma... dando canto pro goleiro. Bola meia altura, bola fraca. Um pênalti com todos as características de um pênalti mal batido. E essa é a grande verdade. John Arias bateu o pênalti ontem mal. E perdeu o pênalti. Aí, cara, eu tô aqui, sabe, chorando, me emocionando, mas eu imagino que essa não é só uma tristeza minha. É uma tristeza de todos nós, tricolores, aflitos e tensos, muito tensos, com essa temporada do Fluminense no Campeonato Brasileiro, bem como em Copa do Brasil, eliminado, né, pro Juventude nas oitavas, perdão. Aí vai para Libertadores, é eliminado nas quartas. O ano de 2024 muito ruim, muito ruim. E aí a gente vai pro intervalo, perdendo o jogo, dentro da zona do rebaixamento, porque você sabe que o Bragantino estava ganhando do Cruzeiro. Então o Bragantino estava indo a 40 e o Fluminense estava com 39.
dentro da zona do rebaixamento. O Bragantino que não estava ganhando de ninguém, estava ganhando o Cruzeiro, né? Cruzeiro que dando uma pipocada violenta aí com o Fernando Diniz, né? Podendo ganhar, lutar para poder ganhar, para poder ir para pré-Libertadores, mas pelo visto, o Cruzeiro vai dançar nessa. E aí, acho até que o Diniz pode ser demitido lá do Cruzeiro, tá? Se não conseguir classificar o clube para pré-Libertadores. Volta o time do intervalo e o Mano Menezes não mexe no time. É importante te dizer que pela primeira vez, Isaac, Silva e Riquelme Felipe estavam, né, como opções no banco de reserva. E a gente sempre pensa que você tem que dar oportunidade para os moleques, porque a gente nunca sabe que resultados vão vir da nossa ação. Essa frase eu gravei e nunca mais esqueci ela. Você nunca sabe que resultados virá da sua ação. Porém, se você não agir, não terá resultado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A gente nunca sabe que resultados virá da nossa ação. Mas se eu não agir, não tem resultado. Isso me remete e remete a todos nós a entendermos o simples. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa agir. E aí a gente pensa, coloca os moleques, pô. Coloca o Isaac Silva, coloca Riquelme Felipe, vamos tentar alguma coisa. E aí, o Mano tira o Martinelli e coloca o Ganso aos 13 minutos do segundo tempo. O Ganso, para quem pensa assim, por que o Ganso estava no banco de reserva? O Ganso vem com problema físico. Só que assim, nesse momento, a gente precisa dar um mérito pro Ganso, porque o Ganso tá numa temporada boa, tá? Essa é a grande verdade. E o cara jogar num sacrifício, não tinha condição de começar de titular. Acho que o planejamento era sim colocar ele no segundo tempo. O Ganso entra aos 13 minutos. E a gente sabe, não precisamos discutir a capacidade técnica que Paulo Henrique Ganso possui em sua característica de jogo. Ganso é aquilo ali. É o verdadeiro maestro do time. Acha passes aonde qualquer outro jogador não acharia. E aí, quando é aos 20 minutos do segundo tempo, o Ganso recebe uma bola, vira o corpo para a esquerda e toca rasteiro, bem dizer que cruzada aqui, para John Arias, na ponta direita. John Arias recebe, ajeita o corpo e fuzila, manda uma bomba em cima do Mikael e a bola bate na trave, no ângulo e entra um golaço. Fluminense 1, Atlético Paranaense 1. E aí, a gente cresce. O Atlético Paranaense estava jogando em transições. Só que o Fluminense tomava conta do jogo. No segundo tempo, o Fluminense dominou muito tempo, até empatar o jogo. E foi tentando. O Atlético Paranaense teve algumas chances com o Coelho, um chute muito perigoso do Nicão, mas o Fábio teve bem postado. O Fábio não teve culpa nenhuma no gol do Atlético Paranaense. E é muito importante, cara, a gente ter o Fábio ali atrás ali, de verdade. E lá na frente lá, a gente tentou com o Thiago Santos, uma cabeçada boa no primeiro tempo, pegou o Mikael no chão aqui, e algumas jogadas com o Kevin Serna. Só que o jogo foi se caminhando para o final, com chances para ambos os lados. Um jogo muito tenso, muito equilibrado, sabe? Muito competitivo. Ontem nós vimos isso, tanto de um contra o outro time. O Atlético Paranaense, se vencesse, estaria fora da zona do rebaixamento. E o Fluminense, se vencesse, daria um passe muito importante. Sendo que aí o que acontece? Aos 39 do segundo tempo, o Fluminense é mais uma vez, eu gosto muito de usar essa palavra, o Fluminense é mais uma vez abençoado por Deus. Por que, Fagner? Porque o Cruzeiro, lá no Nabi Abichedi, empata o jogo aos 39 com o Ramiro. E aí, tira a vitória do Bragantino, mantém o Bragantino com 38 pontos, né? Mantém não, o Bragantino ganhou um ponto aqui, foi para 38, tinha 37. E o Fluminense finalizou a partida 1-1, um resultado que, em vista
do resultado do Criciúma, derrota para o Corinthians e empate do Bragantino, esse ponto conquistado em Curitiba foi um ponto muito, muito, muito importante. Muito gigante. John Arias, quando fez o gol, importante dizer, se eu vou colocar para vocês uma foto aqui, John Arias pede desculpa para a torcida. O que esse camarada também está fazendo nessa temporada de 2024? A gente sabe que o John Arias vai sair no fim do ano agora, mas é um cara que foi importantíssimo em 2024 pra gente. É claro que uma andorinha só, ela nunca vai fazer verão. E um time não ganha só um e não perde só um. Um time é um todo. É um time, não é uma pessoa. Tô falando de um time que é composto de um elenco. São os 11 que entram em campo, mais os 5 quando o técnico resolve colocar para poder a gente conquistar, sabe, as coisas dentro do futebol. E o John Arias teve uma temporada magnífica. É por isso que está sendo observado por Galatasaray e parece que tem outros clubes também interessados em John Arias, mas a princípio deve ir para o Galatasaray, tá uma coisa já bem dizer que definida. John Arias, quando faz o gol aos 20 do segundo tempo, pede desculpa para a torcida por ter perdido o pênalti. Ele sabe que ele bateu mal. Mas é isso. E agora, o Fluminense chega a 40 pontos na tabela de classificação. 40 pontos. E agora a gente tem o jogo contra o Cuiabá. Na quinta-feira, às 20 horas, Maracanã. E uma vitória, mesmo que simples. Ah tá, volta aqui. No fim do jogo, aquele empurra na área do Fluminense, né? Ataque favorecendo o Atlético Paranaense. O Ganso empurra o Canóbio, só que a mão não é no peito, a mão não é no rosto, a mão é no peito do Canóbio. E ele cai encenando e o Rafael Claus expulsa o Paulo Henrique Ganso. Ou seja, contra o Cuiabá, a gente não terá Paulo Henrique Ganso no meio de campo para poder nos ajudar a conquistar essa vitória. A gente vai ter que recorrer a algum outro. Quem é esse outro? Eu não sei te dizer. Não sei se vai ser um Lima, não sei se vai ser um Renato Augusto, mas eu gostaria muito que fosse o Riquelme Felipe. Eu gostaria muito. Vai botar? Acho que não. E ontem também, Riquelme Felipe no banco, Isaac no banco, ele não coloca os moleques pra jogar. Aí a gente fica se perguntando, se levou, por que não coloca? Só que eu tava pensando comigo que o medo, ele te impede de você fazer alguma coisa mais audaciosa, sabe? Com mais ousadia. Se o Fluminense fosse mais ousado ontem, ele poderia ter tentado buscar a vitória. Mas o Fluminense preferiu o empate, tá bom. Eu respeito isso porque eu não tô lá. Eu não tô vivendo toda aquela tensão de estar lá dentro. Eu tô aqui do lado de fora. Mas a gente daqui, a gente pensa e a gente espera que o nosso Fluminense, ele tenha ambição pelas vitórias. Volto a falar. Quem veste essa camisa tem que desejar vencer. Mas tudo bem. Um ponto trazido lá de Curitiba. E aí agora a gente está com 40 pontos e tem um jogo de quinta-feira. Que em caso de vitória a gente chega a 43 e abre, né, basicamente aí 5 pontos pro Criciúma e pro Red Bull Bragantino. 5 pontos. 5 pontos pro Criciúma e pro Red Bull Bragantino. Criciúma tem 38 e o Bragantino foi a 38. Essa é a pontuação. E o Fluminense, ganhando, abre 5 pontos. Só que, na quarta-feira, às 20 horas, quarta-feira dessa semana, tem Criciúma e Flamengo, no Heriberto Rios.
E aqui, o melhor resultado pra gente é a vitória do Flamengo ou o empate. Não pode Criciúma vencer. Se o Criciúma empatar esse jogo, eles vão a 39. Se ele empatar esse jogo, 39. Na quinta-feira, o Fluminense joga e vencendo vai a 43. Já não pode mais ser alcançado pelo Criciúma. Criciúma só pode ir na última rodada a 42 pontos se vencer, jogando contra o Red Bull Bragantino. E o Bragantino, na quinta-feira, no mesmo horário do Fluminense, pega o Atlético Paranaense, novamente lá na Arena da Baixada, na Liga Arena. E o mínimo que pode acontecer aqui também é uma vitória do Atlético Paranaense, que aí rebaixa o Red Bull Bragantino, ou no mínimo um empate. Acontecendo um empate, o Criciúma, o Red Bull Bragantino, vai a 39 pontos. Significa também que não pode alcançar o Fluminense, porque o Fluminense abriu 43. Meus amigos e minhas amigas, o nosso pesadelo, ele pode acabar na próxima quinta-feira, às 20 horas, né? Às 20 não, às 22 horas, porque o jogo começa às 20 horas. Às 22 horas, na próxima quinta-feira, o nosso pesadelo pode acabar e o nosso Fluminense pode permanecer na elite do futebol brasileiro. Desde que Criciúma, no mínimo, empate com o Flamengo, e Red Bull Bragantino, empate com o Atlético Paranaense, e o Fluminense vença o já rebaixado Cuiabá. Nós temos dois clubes rebaixados, Cuiabá e Atlético Goianiense. E em caso dessa combinação aqui, o Fluminense está livre do rebaixamento e vai jogar a última rodada despreocupado contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu queria estar compartilhando com vocês sobre esse vídeo, né, esse pós-jogo de Fluminense 1, Atlético Paranaense 1, lá na Arena da Baixada, um ponto importante que nos traz, sabe, com mais esperança para a penúltima rodada. A gente vai seguir acompanhando os noticiários. Hoje é uma segunda-feira, trarei para vocês mais conteúdo aqui no canal Importante e sempre eu quero agradecer a tua presença. Você que chegou comigo aqui até o final, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua amizade. Me perdoe aqui o meu momento de emotivo, meu momento de emoção, mas é porque realmente eu tô tomado por um sentimento de muita tensão. Não quero de verdade que o Fluminense seja rebaixado e vou torcer muito para que na quinta-feira a gente possa conquistar essa vitória importante e vou torcer para que na quarta-feira o Criciúma já tropece contra o nosso rival e na quinta-feira o Atlético Paranaense também ou vença ou empate com o Red Bull Bragantino para poder a gente botar um ponto final nesse pesadelo. Tamo junto, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua amizade e até o próximo conteúdo, galera. Forte abraço.